gente começa a perceber a arte em tudo e não nesse lugar glamuroso onde só o artista que tem um dom, que esse lugar tem que ter. Não. Você é um tambor, nós somos tambores. E se você é um tambor, quando você fala, um tambor ecoa. Quando a gente fala, um tambor ecoa. E tambor, papo de tambor é papo de gente. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Este é o Educa Escuta, esse espaço onde a gente reflete sobre ideias, inspirações e caminhos para uma nova educação. O Educa Escuta é um dos pilares da comunidade Educo. A gente ainda tem o Educo Apresenta, o Educo na Escola e o Congresso Educo, que inclusive já está com a pré-venda liberada para a edição de 2025. Então, se você tem interesse em mergulhar em discussões contemporâneas sobre educação, considere fazer parte da comunidade Educo através do site educo.com.br. Lá você vai encontrar uma série de materiais que vão te inspirar e provocar as suas ideias. Eu sou o Dan Filho, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, de pele marrom, tenho os cabelos encaracolados, os olhos castanhos escuros. Estou usando um óculos redondo de armação na cor marrom. Estou usando uma camisa de botões e manga curta, mas que está dobrada aqui nos braços. A camisa tem a cor laranjada. Eu tenho barba. Estou sentado numa poltrona vermelha. E aqui de cenografia a gente tem uma mesa com duas cadeiras, uma em frente à outra. Eu ocupo o lugar esquerdo do vídeo. Do lado direito está o nosso convidado. No fundo, a gente tem uma televisão onde é possível ler Educo Escuta. Atrás de mim, vocês podem perceber uma parede ripada de madeira onde existem algumas setas coloridas. Eu sou analista de educação do SESC Minas Gerais e vou conduzir esse episódio de hoje, que tem como convidado Tom Nascimento. O Tom ele é cantor, compositor e pesquisador de cultura afro-brasileira, partilha da arte como ferramenta de transformação, formação e sensibilização na direção do bem comum. É atuante como arte educador há 16 anos em escolas públicas do município de Belo Horizonte e de Minas Gerais, palestrante motivacional e inspiracional em empresas, universidades e espaços de formação, educação e cultura. Tom já gravou com ícones da música popular brasileira, como Milton Nascimento, Chico César, Jair Rodrigues, Luiz Melodia, uma infinidade de nomes incríveis. Representou a cultura mineira em turnês pela Europa, Alemanha, Áustria, Suíça e Itália. É um grande nome para estar com a gente aqui. Seja bem-vindo, Tom. Obrigado. Ei, Dan. Prazer estar aqui com você, com vocês, todos, todas e todes, por que não dizer. Como já foi dito, eu sou o Tom Nascimento, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem preto, negro, de cabelo crespo, com cachos, uso barba, bigode, uma barba grande. Meu cabelo tem uma mistura de cores entre loiro e... Que outra cor? Tá meio ruivo, a barba também. Estou usando uma blusa da Enya Dara, grife, com amarela. Eu sou meio daltônico, amarelo e verde, eu acho, com estrelas. Com roxo e preto. Com roxo e preto. E é isso. Então, obrigado pela sua presença, por ter topado estar aqui com a gente, dividir sua sabedoria na arte e na educação. Tenho certeza que vai ser um papo incrível. Maravilha, prazer enorme estar aqui. É sempre bom poder falar de educação, porque falar de educo. É isso. E é justamente isso. Nessa terceira temporada a gente está trabalhando, falando dos processos, os resultados dessa primeira edição do Educo na Escola. Para você que ainda não faz parte da comunidade Educo, o Educo na Escola é uma ação que vai até escolas públicas, por enquanto, de Belo Horizonte, e que tem a ideia de contribuir com os aprendizados e as vivências daquele entorno escolar por meio da sensibilização na arte e educação. E aí, Tom,
eu também sou arte educador, né? Então, como arte educadores que somos, a gente sabe o quanto que o processo de profissionalização mesmo se ancora nessa construção afetiva que a gente faz entre a gente e a arte, né? Como que a gente se desperta a partir desse contato. Eu queria que você contasse para a gente um pouco do seu percurso na arte e na educação e como que essas experiências te fizeram se entender, né? Como um agente de transformação, o que você diz, né? De transformação, formação e sensibilização do mundo. Maravilha. Venho de Olorum, de Aruanda, de meus pais. Venho de Jesus, Adão e Eva. O Xumaré, eu sou meus ancestrais. E agora deixa eu pegar minha viola, chamar minha angola, tirar da cartola aquilo que precisar. A missão está aí, eu não posso parar. Eu entendo, creio e sinto que a música e a arte está na minha vida antes mesmo de eu chegar aqui nesse planeta, na bola azul, antes mesmo de chegar nesse corpo. Mas a arte se manifestou na minha vida aos 6 anos, assim, 7 anos no violão, interessado por violão. Mas eu mudei de cidade, de Belo Horizonte para Santa Luzia, e a música sumiu durante 7 anos. Voltou aos 14, na adolescência, ali para tocar violão, né? Sempre o violão, meu tambor de cordas, eu chamo o violão de tambor de cordas. E ele, dali para cá, virou meu companheiro, assim, meu fiel escudeiro, e aquele instrumento, aquela ferramenta que me ajuda a me conectar comigo, vencer os desafios da vida. E eu comecei assim, acho que o marco mesmo da palavra arte foi com uma banda chamada Odier no 27, que é a banda que trabalhava repertório autoral com base no rock e muito mais do que no estilo rock, mas na atitude rock, no pensamento rock, nessa coisa de sacudir, de transgredir, de perguntar, de questionar, sabe? E aí aos 19 anos eu comecei na música como um intérprete. E no segundo ano de música já era o Tom Nascimento, né? Me batizei como Tom e já com essa consciência de ser, estar e fazer que eu tinha aprendido com a primeira banda, né? E acho que 2, 3 anos depois eu já comecei nessa história da arte e educação. Eu fazia shows nas escolas, sempre no mês de novembro. A gente é muito acessado, principalmente a gente que é preto, negro, para estar nas escolas ou tocando ou falando. E eu me lembro que estava tocando assim, numa escola, e a professora Isabel, queridíssima professora Isabel, chegou para mim e disse: "Nossa, a sua palestra show é maravilhosa." E eu, quê? Palestra o quê? Palestra show. Você fala coisas muito importantes assim para a juventude, para a causa negra, para a causa humana, por que não dizer? Eu acho que você precisava de estudar algumas coisas que podem potencializar ainda mais a sua atividade. E eu fiquei assim, né? Nunca tinha ouvido esse termo, palestra show. E ela me indicou alguns livros e de lá para cá, basicamente de 2001 para cá, eu enveredei, né, no estudo, nas literaturas e nessa pesquisa que era buscar antropologia, história, Áfricas fora de mim, mas eu percebi no decorrer do tempo que a primeira África e a mais importante que eu tinha que encontrar era eu mesmo, era dentro de mim, né? Como que essa África se manifesta, e ela é reticente. Ela é reticente e ela se fortalece, se alimenta e retroalimenta a partir da educação. Esse é o lugar sagrado para mim, sabe? Como artista, como ser humano, um lugar, a escola, esse lugar que eu detestava frequentar quando criança, quando adolescente, porque a história, o racismo institucional estava ali pronto para agir e eu não me via nas histórias, né? Eu não me via em lugar de gente, em lugar de poder, lugar de boniteza. Era sempre uma história a partir de 1500. Essa história não fortalece ninguém, é uma história nem pela metade, né? É um pedacinho só da história, até porque não existe um Brasil sem África, mas existe África sem Brasil. E aí eu sigo negritando e afrobetizando desde então. Nossa, eu acho uma potência, e quando você traz, já abre a sua fala com canto que conecta tanto questões suas, mas com de todos nós, e principalmente de pessoas que estão vendo aqui, que precisam acessar esses lugares, assim. Eu acho bonito porque a gente resgata uma coisa que eu li uma vez de um educador uruguaio, artista educador, que chama Luiz Kamnitzer. Ele disse num livro, numa publicação que ele fez, chama Arte para a Educação, Educação para a Arte,
ele diz assim que arte e educação não são coisas distintas, elas são ramificações diferentes de uma base em comum. Então é como se fosse uma árvore só, mas que a gente tem galhos, mas que produzem frutos que são os mesmos ali, assim, e que elas precisam estar juntas, porque assim elas formam uma copa grande, assim, né? Eu fico pensando nisso, assim, e querendo saber de você, a partir da sua trajetória na arte e educação, qual que você acredita que é o poder da arte e educação na transformação social, mas também no cotidiano escolar, assim? Como que ela possibilita isso, tendo em vista que você passou por um momento como artista, Sim. visitando escolas, até se dar conta de que seu processo também era educativo, Sim. também era educador, Sim. e aí isso com consciência potencializa mais, né? E que transformação é essa que a arte pode causar também? A arte, ela humaniza a relação. Acho que a escola, com esse formato ainda muito eurocêntrico, europeizado, muito racionalista, que desconsidera as subjetividades. É muito... coisifica as pessoas, é conteudista, é de decoração, de decoreba, é desumano. Então a arte, além de tudo, acho que a principal força é de humanizar as relações, e quando eu digo humanizar é naturalizar as diferenças, as singularidades, na direção do plural, né? Naquela coisa do corpo, da micropolítica, da microcidade que é uma escola, com tudo que tem ali. Você tem os meninos pretos, os brancos, os evangélicos, os ateus, você tem situações sociais diferentes, enfim, aí você tem que coexistir. E a arte tem um papel fundamental de mostrar a boniteza, né? A arte ensina assim, diferença é beleza, mas vale a grandeza de ter a certeza que bom é estar junto. Gente, Una aí. Olha, é isso. Eu fico pensando nesse lugar, assim, quanto que a arte... E na educação ela encontra um poder de conexão das pessoas forte, né? Sim, sim. Ela traz esse lugar com força, assim. Principalmente porque a gente tem... a educação ainda é muito desse lugar de ser o melhor. Ser o melhor. E um pensamento mais voltado para os povos originários ou para os povos africanos, antes da invasão dos bárbaros, uma visão mais quemética, uma visão milenar, de dar o seu melhor, não é de ser melhor do que ninguém, né? Então, a arte também consegue propor, ajudar, facilitar esse óleo na engrenagem, para que cada um consiga ver boniteza no seu lugar, não no lugar do outro, né? Na grama do outro. Então, eu sou bom fazendo... Mas o outro é bom de rimar, o outro é bom de dançar, o outro é bom de pintar, o outro de rezar. Cada um de nós é um tambor, e cada tambor tem sua boniteza, né? Não é para ser igual. Nada é igual no universo, nada, né? No máximo semelhante. Exato. E é assim que a gente forma completude, né? Sim. Não tem... Ninguém se repele, a gente se conecta, né? Sim. Nesse lugar. E eu acho que esse é o fio que a gente entende como a prática do Educo na escola, assim, né? Como que a gente pode... não é nem levar isso para a escola, mas é chamar a atenção de que isso pode estar presente, porque isso já está presente na realidade dessas crianças, desses jovens ali, né? Eu queria saber qual que foi a proposta que você levou para os educadores das duas escolas que fizeram parte com a gente, e como que essa proposta estava vinculada com esse processo de ser, estar e fazer que você traz e evidencia tanto na sua prática, assim. Se a coisa tá preta, tá bonita. É bonita demais. Eu descobri no meu processo de negritamento que se a coisa está preta, ela está bonita. Então eu venho afrobatizando, negritando o máximo possível, e a proposta é sempre nesse lugar de reconhecer as nossas heranças africanas, o tanto que África, ou Áfricas, talvez seja melhor, sempre no plural, está no alicerce da nossa construção, né? Então eu fico buscando, eu sou humanista, não porque alguém escreveu o que é ser humanista e eu decorei, mas é porque eu prezo pelo papo de gente, eu prezo pelo outro, pelo interesse, pela visão de que nós temos uma casa comum, né? Que nós podemos ver o rio como um ancestral, como um avô, que nós somos natureza, nós não somos separados, e essa visão de que a gente percebe aqui na cabeça, a gente entende aqui no peito, no coração, e a gente recebe quando a gente estica as mãos. E aí esse movimento de esticar as mãos pode ser mão dupla, né? Entrego e recebo. Então, perceba, entenda e receba. Nesse sentido, a minha prosa lá no Educo, em todos os lugares que eu vou de escola, é para negritar, é para a gente perceber as Áfricas em nós.
eu percebo muito na escola um gargalo que é a gente se perde no espaço ou no tempo. Ou estamos falando de um continente distante, de um lugar muito distante, onde tem alguém muito importante, e a gente que está ouvindo a história, qual a nossa importância? Qual a importância da nossa trajetória? A gente se perde no espaço e se perde no tempo. Porque foi em 1700, porque foi 2000 anos de... E aí, às vezes, eu me vi assim, que hora que eu vou entrar nessa história? E daí? E daí que aconteceu isso lá, não sei onde? Se a gente não fizer uma conexão com o que eu chamo de Áfricas em nós, a gente não consegue produzir sentido na pessoa que está ali com a gente negritando, seja o aluno, seja o professor, seja a comunidade. Então, quando a gente percebe que na música, por exemplo, né? Rap, bossa nova, mambo, soul, hip hop, congo, jazz, funk, rock and roll, beleza pura, essa mistura contagia, balança no baile ou na rua. Essa mistura toda é herança africana, no Brasil e mundo afora. Né? A gente pode perceber a herança africana nas religiões cristãs, né? Na influência do spirituals para criar a música gospel, a gente pode perceber no rock and roll, enfim. Fora isso, a filosofia, a tecnologia social importada de África, mas principalmente dois aspectos que eu acho que está ligado com a arte, que é a possibilidade de conhecer. As Áfricas que moram em mim dizem assim: dente é sagrado, portanto sorriso também. Sorriso é uma tecnologia, a gente não sabe disso, né? Que afasta a energia ou a ideia ruim ou uma má impressão, mas também que conecta com outra pessoa, né? Palma também é sagrado, então tocar, escrever, falar, usar as mãos, e voz é mais que sagrado. Então a gente leva para o Educa uma perspectiva de Áfricas em nós, onde as pessoas que estavam vivenciando poderiam primeiro entender que são Áfricas, que são tambores, e que a fala daquele tambor é importante para a gente construir algo que seja nosso. Não uma visão onde tem um formador, um entendedor, um doutor que chega e fala, e agora vocês vão aprender e replicar aquilo que eu expliquei. Não, a gente vai construir junto. O que tem nesse tambor seu? O que tem nessas Áfricas aí? Ah, eu não sei. Vamos descobrir? Bom, nas minhas tem isso. Tem literatura, tem música, tem alegria, tem tristeza, tem sombra e tem luz, né? E aí, o que tem na sua? E aí a gente constrói junto. Nesse sentido, eu percebi no Educa é como se é uma realização de um sonho. Porque há muitos anos atrás eu fui professor num projeto chamado Valores de Minas, e os jovens, 500 jovens, passavam por artes plásticas, dança, música, teatro, enfim, várias linguagens artísticas no primeiro semestre. No segundo, eles iam para aquele que eles se identificavam mais. Não era para formar artistas, é só para ajudar, isso que o Educa faz tão bem, se propõe fazer, as pessoas a se encontrarem, conectarem com elas mesmas e perceber a arte no dia a dia, a arte no abraço, a arte no olhar, no falar, a arte no todo, a arte do dia a dia, né? Poesia do dia a dia. E se você for artista, você vai propor algo sensível. Se você não for, você está capacitado e habilitado para perceber a arte do artista ou a arte da vida, né? A gente poder ser mais brasileiro, ser mais negro no sentido de ter o swing, de ter transformar karma em dharma, de transformar dor em samba ou em oração, né? Esse processo pretagógico. Gente, isso é bonito demais quando você falou da questão do dente e do sorriso como tecnologia. Isso é muito bonito, assim, e bonito porque é potente. Sim. Assim, e é potente quando a gente se dá conta disso. E aí, para mim, faz muito sentido isso que você fala, assim, de qual que é a África que existe em você, né? Assim, que caminho é esse? Porque quando você descobre essa potência, a vida ganha outra cara. E quando a gente faz o recorte para dentro da escola de educação, é isso, né? Ganha outra história, assim, porque a gente olha para o outro num caminho de completude, assim, e de caminhar junto, assim. E o sorriso é aproximador, né? Sim. Ele é cativante, ele atrai. Isso Demais. É bonito demais. Me fala uma coisa, o que você acredita que a educação, pensar então nessa experiência que você tem aí de educação e a partir do Educa na escola, assim, tá ali com as escolas, o que a educação pode aprender com a música, com a arte, sobre a prática educativa, sobre a prática escolar? No meu processo de negritamento, de me entender, perceber as Áfricas em mim, eu fui percebendo que um dos gargalos que a gente tem é separar
a educação da arte, é separar, pensar nessas caixinhas como se fossem coisas separadas e uma coisa está interligada na outra. Quando a minha ancestralidade me diz que o palco é o mundo e não necessariamente um teatro, uma casa de show, é a vida, né? Então eu acho que as coisas se complementam. Eu entendo que a arte e a educação são linguagens complementares, né? Cada um tem suas especificidades, mas elas se complementam para poder potencializar o ser, né? Potencializar o saber, a forma do saber, potencializar, inclusive, quando a gente fala de forma de saber, a questão da ancestralidade, mas melhor, ancestralidade também, mas da oralidade, né? E eu, por exemplo, não li nenhum livro que a escola mandou ler na época de adolescência, por todas as questões que a gente já disse, de não gostar, de não me ver naquelas histórias, e fui aprender poesia, aprender sobre literatura com música, ouvindo rap, ouvindo Djavan, ouvindo Gonzaguinha, ouvindo Luiz Gonzaga. Enfim, a gente pode ler com o ouvido, a arte pode ensinar para a educação que as portas de entrada para o conhecimento são muitas, e não só uma, as inteligências são muitas. E a gente, às vezes, ainda teima em achar que inteligência é só matemática, né? Então, a arte mostra esse lugar numa orquestra onde tem espaço para o gongo, a pessoa que vai fazer só o psh, tem aquele momento, e tem espaço para o tambor, tem espaço para o piano, tem espaço para todas as manifestações, e nesse sentido eu digo que cada um de nós é um tambor. Então tem espaço para todos os tambores, e quanto mais a gente caminhar na direção do que o Educo propõe, mais a gente vai caminhar para uma educação libertadora, que potencializa a humanidade das pessoas, que torna a escola um lugar menos opressivo, menos depressivo, porque a escola, infelizmente, ainda é esse lugar que expulsa a gente. E eu estou na escola com um projeto chamado Só Novembro Não, o ano todo, pautado na Lei 10.639, né, ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, e 11.645, que é a cultura dos povos originários, né? Força de lei. Mas, por força de lei, somente a coisa não funciona. A gente precisa de acessar o tambor interior de cada pessoa para poder falar dos conceitos e é isso. O que a gente ganha entrando em contato com esse tambor interior? A gente ganha... eu queria aproveitar e te presentear, então, aqui com esse cara aqui, ó. Meu primeiro livro, A História do Tambor. Eu ganhei para você. Obrigado. Boa leitura. No final do livro tem um QR Code que te manda para o livro digital interativo, onde você pode ouvir a história. Porque tem pessoas que não podem ler com os olhos, né? Sim. Então a gente está pensando em acessibilidade também. E a gente ganha humanidade. Eu falo tanto de humanidade porque o racismo, que é estrutural, portanto estruturante, e incide nas várias camadas da sociedade, a gente aprende a ser racista em casa, nas escolas, nas igrejas. São os 3 pilares que eu percebo. E isso desumaniza a gente que sofre o racismo, sejamos LGBT, sejamos pretos, sejamos indígenas, ciganos, enfim. Desumaniza a gente porque a gente passa um tempo da vida buscando se humanizar, mas desumaniza também a pessoa que pratica esse racismo, porque quem pratica, quem naturaliza a desigualdade, não pode ser considerado gente na integralidade, né? Então, assim, acho que você ganha a possibilidade de se tornar mais gente e de perceber a boniteza que está aqui na bola azul. Outro dia eu estava assim, triste, porque é adoecedor trabalhar contra a luta antirracista. Mas é necessário. E eu estava triste falando, esse lugar não faz sentido, esse planeta não faz sentido, esse lugar é horrível. E aí me sopraram, assim, presta atenção, será que é isso? Esse lugar é bonito, esse lugar, a bola azul, é potente, esse lugar é maravilhoso, mas se a gente não se conectar com o tambor interior, que serve para a gente se conectar com a gente mesmo, com o próximo e com o que transcende, a gente não vai conseguir enxergar a boniteza, nem a nossa, muito menos a do outro. E a gente segue nesse lugar de ser mais do que o outro, de subjugar, de pensar no mundo do umbigo, como diz o livro A História do Tambor. E então a gente ganha humanidade, consequentemente a gente ganha boniteza, ganha sentido para coexistência diante das diversidades, diante das adversidades, e a gente
começa a perceber a arte em tudo e não nesse lugar glamuroso onde só o artista que tem um dom, que esse lugar tem que ter. Não. Você é um tambor, nós somos tambores. E se você é um tambor, quando você fala, um tambor ecoa. Quando a gente fala, um tambor ecoa. E tambor, papo de tambor é papo de gente. Bom, eu não estou falando de recorte. Você está lá no candomblé, é um tambor do candomblé, tem aquele recorte no congado. Mas, num papo de gente, todo mundo pode tocar tambor. E lembrando que se você está falando, tem um tambor ecoando. Se você está cantando, tem um tambor ecoando. E eu faço aqui o meu salve aos elementos, falando da terra, né, da bola azul, principalmente a água, porque a água limpa. Se você chora, tá, além de limpando, está arando a terra seca. Quando chove, as plantinhas crescem, a gente tem alimento. E ao fogo, o fogo que queima e transforma. Então, desejo fogo naquilo que está de ruim em mim, em nós, para que isso se transforme. E vai doer. Deixa doer, deixa arder, porque é necessário. E não posso deixar de dizer, já que eu exaltei o fogo, esse fogo que transforma, um salve a Djonga e fogo nos racistas. Oh, boniteza demais esse nosso papo aqui. Eu quero te agradecer um montão de estar presente aqui com a gente, de ter presente com a gente no Educo na Escola, que eu tenho certeza, pelo que eu acompanhando, a transformação que já foi gerando na cabeça das pessoas, desse entendimento de que a arte não é um lugar de decoração, é um lugar de transformação e sensível. Então, assim, brigadíssimo demais. Dan, obrigado. Por estar com a gente aqui hoje. A gente fica por aqui. Eu agradeço demais a presença de vocês que estiveram aqui nos acompanhando. Vem para a comunidade Educo, se você não faz parte, para se conectar, se inspirar para novos caminhos possíveis para a educação. Um abraço e até o próximo episódio.